Olá amigos, quarta-feira, 28 de dezembro, chegamos na leitura 456 no último trimestre do ano. Nós estamos aí falando durante todo esse trimestre sobre vida, morte e eternidade. Nós estamos na lição número 14 e o título de hoje é Não Mais Morte, Não Mais Lágrimas. Louvado seja Deus! A teoria de uma alma imortal, sofrendo para sempre em um inferno ardente, contradiz o ensino bíblico de que no novo céu e na nova terra já não mais existirá morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor. Você pode confirmar isso em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Se a teoria de um inferno de fogo eterno fosse verdadeira, então a segunda morte não erradicaria o pecado e os pecadores do universo, apenas os confinaria em um inferno eterno de tristeza e pranto. E mais, nesse caso, o universo nunca seria todo restaurado à sua perfeição original. Mas louvado seja o Senhor, pois a Bíblia descreve um cenário completamente diferente. Você viu a importância de nós estarmos estudando a palavra de Deus todos os dias? Porque tem muitos bons livros, muito bem elaborados e que são convincentes, e que desde pequeno nós aprendemos de que o inferno é eterno, porque tem algumas partes na Bíblia que fala sobre eterno, mas no contexto original e dado a própria palavra discernindo isso, não é o que parece ser numa leitura nua e crua, vamos dizer assim. A própria palavra desnuda isso, que não é eterno. Na leitura que nós fizemos aqui, já deu para dar uma pincelada sobre isso, né? Mas leia também Isaías capítulo 25, verso 8, na questão 4, e Apocalipse capítulo 7, 17 e capítulo 21, verso 4. Que conforto e esperança essas passagens nos trazem em meio às provações desse mundo? Bom, a minha resposta foi que tudo aqui, todo o sofrimento, em todos os aspectos, são passageiros. A vida pode ser muito dura, injusta e cruel. Algumas pessoas queridas para nós são brutalmente arrebatadas pelo abraço da morte. É fato. Outras entram sutilmente em nossa vida, roubam nossos sentimentos e depois vão embora como se nada tivesse acontecido. Como é terrível ser traído por alguém que amamos, em quem confiamos, não é mesmo? Há momentos em que podemos até nos perguntar se a vida realmente vale a pena. No entanto, Deus está sempre ansioso, esse ansioso aí entre aspas, né, amados, para enxugar de nossa face as nossas lágrimas. Mas algumas de nossas lágrimas mais pesadas continuarão caindo até aquele dia glorioso em que a morte, a tristeza e o pranto deixarão de existir. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 5. Podemos confiar que no juízo final Deus tratará cada ser humano com justiça e amor. Todos os nossos queridos que morreram em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos para estar conosco para e por toda a eternidade. Os indignos da vida eterna deixarão finalmente de existir sem ter que viver em um céu desagradável ou em um inferno. Nosso maior conforto deriva da maneira justa como Deus trata a todos. Quando a morte deixa definitivamente de existir, os remidos exclamarão alegremente: onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, 54 e 55. O Senhor prometeu que no novo céu e na nova terra Ele criará, né? Não haverá mais lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías capítulo 65, verso 17. Questão de rodapé. Quem já não sofreu as desolações injustas da existência? Nesses tempos difíceis, como aprender a confiar e, na medida do possível, a regozijar-nos na bondade de Deus? É fácil isso, amados? Muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Muitas vezes estamos cansados, esgotados, tanto fisicamente como mentalmente, e não é fácil. Mas veja só o que eu respondi aqui. A pergunta, então, lembrando:
Quem já não sofreu as desolações injustas da existência nesses tempos difíceis, e como aprender a confiar na medida do possível e regozijar-se na bondade de Deus? Bom, por fé. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, nós somos orientados em que tudo nós devemos dar graças, em tudo, até nas tribulações, em toda e qualquer circunstância, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então é só por fé, meu amigo, e não por vista. Meu amigo, minha amiga, os grandes e pequenos, é só por fé. Nós não podemos caminhar por vista, porque se formos caminhar pelo que os nossos olhos veem, nós certamente desfaleceremos. Mas por fé em Cristo Jesus, baseado na sua palavra, que vem se cumprindo dia a dia, que vem se cumprindo durante os tempos, nós conseguimos ter fé e superar tudo até o grande dia. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Oh, meu Deus, como tu és bondoso e generoso, e ainda deixou para nós um mapa, um GPS, que nos ensina o melhor caminho para nos conduzir até ti. Obrigado, Pai, no nome santo de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.